pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Tudo é Física. Farei a questão da OBF 2022, primeira fase, a questão 1 do nível 2, que também corresponde à questão número 5 do nível 3. O risco dos caminhões perderem os freios em descidas de serras é apreciável. Por isso, em muitas delas estão sendo construídas áreas de escapes. Até o ano de 2020, a área de escape da BR-376 já evitou centenas de acidentes. A foto abaixo mostra um caminhão carregando 11 toneladas de carga utilizando a área de escape. Considere que o caminhão, durante a frenagem, se comporta como um bloco de igual massa e velocidade que desliza em um plano inclinado para fazer suas estimativas. O início da área de escape é a parte de baixo de um plano inclinado, de um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Se o caminhão entra na área de escape com velocidade de 108 km por hora, e para depois de percorrer uma distância de 75 metros, o coeficiente de atrito cinético entre o caminhão e o piso é de aproximadamente. Então, nós temos o caminhão, ele vem da estrada, vai para a área de escape, que é um plano inclinado com 30 graus em relação à horizontal. Aqui nós temos as seguintes forças. Nós temos o peso do caminhão, vertical para baixo. Peso, vocês sabem que o módulo é a massa vezes a aceleração da gravidade. Nós temos o atrito entre o caminhão e a estrada, a área de escape, vai ser contrário ao movimento. O caminhão está subindo, a questão diz que o caminhão se desloca 75 metros. Durante esse deslocamento, nós temos aqui uma força de atrito contrária. E nós temos também uma componente, força de atrito vou colocar aqui, força de atrito vou colocar aqui embaixo no chão, e aqui vai ser a componente da força peso. O peso ele tem duas componentes ortogonais, eu vou chamar isso aqui de Px e essa aqui de Py, ok? Aqui é 30 graus, aqui é 90. Então esse ângulo aqui é 60 graus, tá? O que quer dizer que se esse ângulo é 60, esse pequenininho aqui é 30. Px é o peso vezes o seno de 30. Peso, seno de 30. E o Py, que está adjacente ao ângulo 30, é o peso vezes cosseno de 30. E nós temos aqui a normal, perpendicular ao plano, né, onde está se deslocando. A normal, como não há deslocamento nessa direção, a normal é igual a Py. É igual a peso cosseno de 30. Então vejamos. A questão quer saber a força de atrito, o coeficiente de atrito cinético. Não há movimento nessa direção, mas há movimento na direção do plano. E a força resultante é para baixo. São duas forças, Px e força de atrito. Então, usando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é o Px, que é P seno de 30, mais força de atrito. Força de atrito, gente, é a normal vezes coeficiente de atrito. Força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, que é o que a questão está pedindo. É igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituindo aqui, ó, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Seno de 30 é 1/2. Normal, quem é normal? É peso cosseno de 30. O peso é mg, então é mg cosseno de 30. Vezes coeficiente. Massa vezes a aceleração. Já dá para cortar a massa aqui, ó. Corta a massa. G é 10, né? Então 10 dividido por 2 é 5. Não é 10, mas a prova lá nas informações, no início diz que você pode considerar 10, ok? 10 cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mi.
igual a A. Para eu encontrar o μ, o coeficiente, está faltando aceleração. Então eu vou parar aqui um pouquinho e vou calcular a aceleração utilizando uma outra fórmula chamada equação de Torricelli. Eu não tenho tempo na questão, quando a gente não tem tempo informado, utiliza-se a equação de Torricelli. O caminhão ele começa a área de escape com uma velocidade inicial V0 e ele termina com a velocidade V igual a zero, porque ele para depois de 75 metros. A fórmula de Torricelli é o seguinte: velocidade ao quadrado, velocidade final, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Velocidade final ao quadrado é zero, porque ele para. Velocidade inicial, a questão diz que é um caminhão que começa a área de escape com 108 km por hora. Eu vou ter que transformar esses 108 km por hora em metros por segundo, e para isso eu tenho que dividir por 3,6. Tira a vírgula, tem uma casa decimal, coloco o zero. 108 por 36 dá 3. 3 vezes 36, 108. Desce um zero, coloco o zero aqui, nós temos 30 metros por segundo. Então 30 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que eu quero descobrir, vezes a distância. A distância, no caso, é 75 metros. Zero igual a 900, que é 30 ao quadrado, mais 150, vezes A. Passa para cá, ó, 150 negativo. A vai ser igual a menos 900 dividido, se você multiplica tudo por menos 1, né, fica negativo 900 e positivo 150. Aqui nós temos 6. Menos 6 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Por que negativa? Porque eu estou estabelecendo que o sentido para cima é o positivo. Então, como a aceleração ela está diminuindo o módulo da velocidade, é porque está ao contrário. A aceleração está no sentido contrário do movimento, então ela apareceu negativa. Então isso me faz o seguinte, ó, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar o menos aqui também. Por quê? Porque se eu estou estabelecendo que para cima é o positivo, essas duas forças, Px e o força de atrito, está no sentido contrário, então tem que ser negativo. Tá? Negativo. Então aqui fica menos e aqui também fica menos. Ok? Agora vamos substituir o A por menos 6. Então nós temos aqui menos 5, menos 10 dividido por 2 dá menos 5 raiz de 3, mi, e o A menos 6. Multiplica tudo por menos 1. Aliás, não vou fazer isso agora não. Vou levar o menos 5 para lá, positivo. Fica menos 5 raiz de 3mi, menos 6 mais 5 dá menos 1. Multiplica tudo por menos 1. Fica tudo positivo. Mi igual a 1 sobre 5 raiz de 3. Vou racionalizar por raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Vezes 5, 15. Pronto. Então nós temos raiz de 3 dividido por 15. Usando o valor de raiz de 3 que ele dá lá no início da prova, nós vamos ter aqui um valor aproximado dividido por 15 de 0,12. Então esse é o coeficiente de atrito cinético nessa situação. Nós vamos ter então o item correto, o item B. Então aqui a prova do nível 2 já começando com a questão, na minha opinião, já um pouquinho difícil. Beleza? Se você tiver gostado desse vídeo, se você ficou até aqui, se lhe ajudou de alguma maneira, peço que você se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Até a próxima.